Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Como vocês estão? O que estão fazendo? O que estão deixando de fazer? Estão indo para a escola? Estão estudando de verdade? Com vontade? Com afinco? Pois é, nós aqui do EducaBalsa estamos muito curiosos sobre você, muito preocupados com você. É por isso que nós queremos o quê? Que todos vocês estejam conosco aqui, tanto no nosso canal da TV, quanto lá no nosso canal do YouTube, participando conosco das nossas aulas. Você pode deixar seu comentário lá no canal do YouTube, dar a sua sugestão, fazer alguma pergunta sobre as nossas aulas aqui da professora Ana Patrícia ou de outro professor. Mas o que nós queremos é que você cresça cada vez mais. E onde é? O que é que pode te ajudar a crescer? É aqui, ó, porque essa é a sua casa. Então, galerinha, simbora para a aula. Então, a mensagem para hoje de vocês é: continue se esforçando. Juntos vamos crescer no conhecimento e vencer os obstáculos. Sim, porque a vida, eu vou contar a verdade para vocês, a vida é cheia de obstáculos, mas quando nós nos unimos, esses obstáculos ficam pequenininhos, bem pequenininhos e muito mais fáceis de serem vencidos. Então, vamos junto que vai dar certo. Olha só, o nosso gênero textual de hoje é entrevista. Você já entrevistou alguém? Você já foi entrevistado? Sabe o que é uma entrevista? O que você usa lá na entrevista? Eu tenho certeza que você já assistiu uma entrevista de um cantor famoso, de um grupo famoso feito BTS, que está aí na moda, não é? De um jogador famoso, Cristiano Ronaldo, Neymar, Lionel Messi, vários outros. Mas aí na sua escola, no jornal aí que passa na sua TV, você já assistiu? Você já leu? Já ouviu alguma entrevista? Parece muito fácil você ficar ali cara a cara para outra pessoa, fazendo perguntas. Há quanto tempo você pratica esportes? Desde quando você já começou a jogar bola? Parece muito fácil, não é? Mas nós devemos ter bastante atenção e bastante cuidado, porque essa entrevista, ela segue normas, segue regras, segue uma estrutura, e é essa estrutura e um pouquinho mais que nós vamos conhecer na nossa aula de hoje. Ouviu? Sexto ano. Então, e o que essa habilidade quer dizer para nós? Conhecer o gênero textual entrevista e definir o contexto de produção dessa entrevista, como objetivos, o que se pretende conseguir, por que aquele entrevistado, e assim levantar hipóteses sobre o entrevistado e sobre o acontecimento ou tema em questão. Preparar o roteiro de perguntas e realizar a entrevista oral com os envolvidos ou especialistas relacionados com o fato noticiado ou com o tema em pauta. Então, para elaborar uma entrevista, eu preciso de um entrevistado, de alguém para responder as minhas perguntas, porque só eu, sozinho, não vou fazer uma entrevista. Eu preciso elaborar, fazer um planejamento, quais tipos de perguntas eu vou usar, qual vai ser o meu tema, qual vai ser a tese, eu vou falar sobre o quê? Então, tudo isso tem que ser repensado antes de você ir procurar a pessoa que vai responder as suas perguntas. Dependendo do tema, que tipo de pergunta eu vou fazer? E se eu escolher aqui o tema, aí depois eu vou pensar no entrevistado. Eu vou procurar alguém que realmente saiba falar sobre esse tema abordado. Saiba defender, saiba expor seus argumentos, saiba trazer dados. Tudo isso. Então, vamos para as nossas específicas. Definir o conteúdo, o contexto de produção da entrevista, pesquisar informações sobre o entrevistado e tema da entrevista, elaborar roteiro de perguntas e fazer a entrevista oral, gravada ou anotada a partir desse roteiro, transcrever e ou selecionar trechos da entrevista, editar e publicar a entrevista de acordo com seu contexto de publicação. Então, o que acontece? Há todo um passo a passo a seguir aí para a realização da sua entrevista. Então, eu peço agora que você preste bastante atenção ao que nós vamos abordar agora, porque é muito importante para o seu crescimento. Uma entrevista é uma conversa, é um diálogo. Geralmente a entrevista é feita entre duas pessoas ou mais pessoas.
E dentro desse diálogo, dessa conversa, dessa troca de informações, há o entrevistador, que é a pessoa que faz a entrevista, que faz as perguntas, e o entrevistado, que é aquele que responde às perguntas do entrevistador. Esse entrevistador pode ser um repórter, pode ser um jornalista, pode ser uma pessoa comum, depende do quê? Da instituição que ele está representando, como uma empresa, uma escola, uma igreja, ou simplesmente ele mesmo fazendo uma entrevista, ou uma sequência de entrevistas, um conjunto de entrevistas, de acordo com a situação, o contexto que ele está. Por exemplo, a Secretaria de Educação poderia fazer uma entrevista com você, Miguel, que está nos assistindo agora, que poderia perguntar como está o projeto, o que você está achando do projeto Educa Balsas, quais as vantagens, quais os benefícios. Aí seria a instituição, Secretaria de Educação. Agora, eu, como professora, posso fazer também entrevista lá na minha casa, posso fazer entrevista na minha rua. Eu, pessoalmente, não uma empresa, não uma instituição. Mas mesmo assim, nós precisamos seguir algumas regras para fazer essa entrevista. E a primeira que a gente viu é a entrevista, que é esse diálogo e essa conversa, precisa de quê? De um entrevistador e de um entrevistado. E onde é que eu posso encontrar uma entrevista? Aqui eu tenho veículos. Gente, esse veículo não é a bicicleta, não é o carro, nem o caminhão não, tá? Os veículos são os meios de comunicação onde eu encontro esse gênero textual chamado entrevista. E aí, cita alguns aí pra mim. Cita que eu tô ouvindo. Você acertou, sim. Eu encontro entrevistas em revistas, encontro em rádios, programas de rádio, jornais, no meio aí da internet, no meio midiático aí, no Facebook, no Instagram, em outros programas, em outros sites, em blogs. Também encontro na TV e vários outros veículos. Então, onde eu encontro o gênero entrevista? Revista, programas de rádio, jornais impressos ou na internet, digitais. Na internet, o próprio mundo digital, em sites, em blogs, em mídias de comunicação. Também encontro a entrevista dentro da televisão e vários outros veículos. Aí o que acontece? O que nós vamos hoje saber sobre a entrevista é mais voltada para a entrevista escrita. Porque, se ela for na TV, ela pode fugir às regras que eu disse aqui. Ela pode ter outros tópicos, outra estrutura. Então, a entrevista vai depender muitas vezes também do veículo. Se é um jornal, ela vai ser mais resumida, mais condensada, por exemplo, é um exemplo. Se é uma revista, ela pode ser mais profunda. Se é um programa de rádio, ela vai ser bem informal, bem subjetiva. As pessoas vão poder falar gírias e dizer o que pensam de forma aberta. Então, a entrevista também depende do veículo pelo qual ela está sendo transmitida. A entrevista possui uma função social muito importante, sendo essencial para o quê? Lê junto aí. Para a difusão do conhecimento, a formação de opinião e posicionamento crítico da sociedade, uma vez que propõe um debate sobre determinado tema, onde o discurso direto é a sua principal característica. A entrevista possui uma função social muito importante, minha gente. Ela difunde conhecimento, transmite conhecimento, espalha conhecimento, espalha informações. Ela é formadora de opinião, porque a partir do momento que eu estou lendo ali aquele texto, aquela entrevista, eu estou aumentando o meu conhecimento, eu estou formando uma opinião sobre o que está sendo relatado, sobre o que está sendo abordado. Temos o que mais? Olha, e faz com que você tenha um posicionamento crítico da sociedade, do mundo, dos fatos, das coisas, das pessoas, das situações. Então, ela transmite conhecimento, te faz ter um posicionamento crítico e forma a tua opinião sobre determinado tema. Olha o quanto a entrevista é rica e importante. E aqui nós temos algumas características da entrevista. Quais são, será? Uma você já sabe, não é?
possui entrevistador e entrevistado. Vamos às demais. Os textos são informativos e ou opinativos. O texto da entrevista, ele informa, mas também ele traz uma opinião, além de trazer fatos, trazem opiniões, principalmente dos especialistas, das pessoas entrevistadas. Isso nós já sabemos, tem a presença do entrevistador e do entrevistado. Marca do discurso direto e da subjetividade. Como assim marca do discurso direto? É quando alguém fala a sua própria fala, não é, professora? É. Por exemplo, vou usar o discurso direto. Patrícia disse, 2 pontos, lá na outra linha, travessão, eu gosto de laranja. Discurso direto, eu falei a minha própria fala, digamos assim. Agora o discurso indireto. Patrícia falou que gosta de laranja. Alguém falou por mim. Aqui na entrevista, o entrevistador fala por ele mesmo e o entrevistado também fala por ele mesmo. Então, isso que é o discurso direto, tá? Ninguém fala pelo outro. E marca de subjetividade, porque lá na fala da pessoa entrevistada, ele pode dizer a opinião dele sobre o que ele acha do tema, ele acha da tese, do mundo, da sociedade. Ele pode falar, então é um texto também subjetivo. Mescla da linguagem formal e informal. Bem, tá ali uma entrevista. Você já pensou, você está fazendo uma entrevista e você vai entrevistar alguém. E a pessoa está falando, respondendo, e você anotando. Tem uma hora que você diz, não, calma aí. Stop. Eu não estou conseguindo anotar tudo a tempo. Aí você para e diz para a pessoa esperar. Não precisa você fazer isso. Mas também você não vai chegar e, pega, responde as minhas perguntas. Não faça isso, tá bom? O que você pode fazer? Se você tiver, você leva um gravador, um celular, uma câmera, alguma coisa. Você pode gravar só a pessoa falando, só o áudio. Minha entrevista é sobre a economia da água, Você pode gravar o vídeo da pessoa sendo entrevistada. Aí você pode usar um gravador comum também para gravar só o áudio ou outro recurso. E por fim também, se você quiser, você pode pedir para a pessoa falar um pouquinho mais devagar e você vai anotando tudo que ela vai falando ali. Só que às vezes é meio complicado porque a pessoa tem marcas de oralidade. Então ela sorri, ela fala uma gíria, ela pode falar um ditado ali popular, que talvez às vezes você vai ter que corrigir quando for passar ali para a forma escrita, quando for transcrever a sua entrevista. Então aqui quando nós temos linguagem formal e informal, é porque a entrevista pode usar a linguagem padrão, a normativa, aquela que é aceita em todos os ambientes. Não é que a informal não seja aceita, mas ela é mais fácil ser compreensível, a formal, compreendida. E a informal, que é essa língua que a gente usa no dia a dia com nossos colegas, nossos companheiros, mais assim, mais relax, mais tranquila. Então é uma mescla, é uma mistura de linguagem formal e informal. Mas você dê prioridade para a linguagem formal, ok? Linguagem dialógica e oral. Linguagem dialógica, como assim linguagem dialógica? Porque é um diálogo. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Você gosta de chocolate? Aí você responde. Você gosta de futebol? Você responde. Com quantos anos você começou a estudar? Aí você responde. Então essa que é a conversa dialógica e oral. Eu vou te perguntando que eu sou entrevistadora e você vai respondendo que é o entrevistado. Então há uma conversa, pergunta-resposta, pergunta-resposta, pergunta-resposta. Porque se for apenas pergunta, pergunta e depois resposta, 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 ninguém vai entender nada, vai ficar uma coisa assim sem nexo, sem lógica. E o entrevistado até vai se perder aí. O que eu vou responder se eu não entendo, não lembro de mais nenhuma pergunta? Temos o entrevistador deve dominar um assunto em pauta. Olha, gente, 6º ano. Isso aqui é bastante importante. Como é que eu, entrevistador, vou fazer uma entrevista, nem sei sobre o que é. Eu vou falar sobre o uso consciente da água, se eu nem sei o que é o uso consciente da água. Como é que eu vou perguntar, como é que eu vou entender o que o entrevistado vai responder? Então, um foco importante. O entrevistador deve conhecer o tema abordado.
Antes de fazer a entrevista, ele deve fazer o quê? Ele deve pesquisar, ele deve abordar, fazer anotações, trazer diferentes pesquisas com diferentes abordagens sobre o tema que ele vai escrever ali na entrevista, para ele conhecer bem, pesquisar dados confiáveis sobre esse tema. O entrevistador deve se manter objetivo. Objetivo? Como assim? Com foco na entrevista. Se ele elaborou 7 perguntas, ele faz essas 7 perguntas. Ele não pode ficar fugindo do tema, não, porque o entrevistado pode se perder, a entrevista pode sair sem coerência, porque uma hora falava de uso consciente da água, outra hora era o uso consciente do solo, outra hora era o uso consciente do ar, não sei. Então, tente ser objetivo na sua entrevista. O tema é futebol? Pronto. O tema é meio ambiente? Pronto. Evite perguntas cujas respostas podem ser apenas sim ou não, porque senão vai ficar a entrevista seca. O entrevistado pode se sentir à vontade e justificar, exemplificar, pode sua resposta? Pode, mas é dever do entrevistador já elaborar perguntas onde, se ele responder sim ou não, ele vai trazer uma explicação, para a entrevista não ficar seca. Não tente convencer o entrevistado da sua versão. Como assim, professora Patrícia? Elementar, meus caros alunos. Você está abordando um tema aí. Então você está em casa, você, Andressa, você acha que as pessoas podem lavar a calçada com água ali tratada, água direto da torneira, com a mangueira lá, lavando a calçada e conversa com o vizinho e olha para o pássaro e lavando a calçada. Você pensa isso, mas eu que sou entrevistada, na sua entrevista, não penso isso. Eu penso que isso é errado. Então você vai tentar me convencer de todas as formas que você está certa. Não, Andressa, olha aqui uma característica da entrevista. Não tente convencer o entrevistado da sua versão. Ele tem a versão dele. A entrevista é justamente para isso, para ele abordar a versão dele, com os argumentos dele, com os dados dele. E outra, geralmente quando você vai fazer uma entrevista, geralmente você vai pesquisar algo que seja coerente, seja correto. Você não vai buscar transmitir um conhecimento, transmitir uma informação que seja errada, não é verdade? Questione. Como você sabe? Quem te contou? Onde você leu? Em que site você pegou essa informação? Por que isso? Você está duvidando do entrevistado? Não, mas isso vai deixar o seu texto mais sólido, como se diz por aí, mais amarrado. Ele não pode ficar por aí soltando mentiras. Então, se ele disser um dado estatístico, você pergunte, esse dado estatístico você encontrou em algum site, alguma revista, algum jornal? Porque também o seu textinho, a sua entrevista vai ficando mais rica, vai trazer mais citações, mais exemplificações. Faça perguntas a partir das respostas. Bem, então eu posso elaborar minhas perguntas previamente? Não, pode não. Você deve elaborar suas perguntas previamente, de acordo com o tema, de acordo com a pessoa que você convidou para ser entrevistada. Só que o que acontece? Dependendo das respostas ali do entrevistado, você pode ir elaborando ali na sua cabeça, fazendo um rascunhozinho no papel sobre outras perguntas. Você pode ir elaborando outras perguntinhas. A partir do que ele responde ali de imediato, espontaneamente, você pode lançar outra pergunta. Mas também não vai ficar atrapalhando o entrevistado não, tá bom? Eu sei que você sabe disso. Elabore perguntas pertinentes ao tema que desperte interesse nos leitores. Então, muito cuidado. Uma entrevista enfadonha, olha, tô até dormindo já. Uma entrevista com perguntas que não são atrativas, não chamam atenção, são tipo água com açúcar, muito moles, não vão chamar a atenção do leitor, não vão de jeito nenhum. Então, ao elaborar suas perguntas, tente fazê-las de forma atrativa para chamar a atenção do leitor e ele ler na íntegra a sua entrevista. Uma forma de você chamar a atenção nas suas perguntas é você, como é que eu posso dizer,
Conhecer profundamente o entrevistado e o assunto, como nós acabamos de ver. Aí, a partir daí, você pode elaborar perguntas, mesmo que sejam espontâneas, mas ótimas perguntas. Bem, o que nós temos aqui e agora? Dentro de uma entrevista, é importante fazer a diferenciação entre fato e opinião. Sim, porque o entrevistado ele vai relatar fatos e também pode dar a opinião dele. Então, professor, como é que eu vou saber se isso foi um fato ou se foi uma opinião? Você tem que saber a diferença entre um e outro. Então, vamos começar pelo fato. Fato, algo que aconteceu. Segundo o dicionário, coisa ou ação feita. Acontecimento, sucesso. Aquilo de que se trata, o que é real. De fato com efeito. Estar ao fato, estar ciente, ser sabedor. Então, fato é algo que aconteceu. E opinião? Maneira de ver e analisar o fato. Dicionário. Maneira de opinar, modo de ver pessoal, parecer, voto emitido ou manifestado sobre certo assunto. Então, enquanto o fato é algo que aconteceu, a opinião é o meu ver, a minha análise desse fato, desse algo que aconteceu. A opinião é subjetiva, o fato é o que? É objetivo, mas realmente é uma coisa, um evento, uma situação que aconteceu. Então, qual é a estrutura da entrevista? Gente, a estrutura da entrevista é muito fácil. Calma aí que eu vou falar de novo. Estrutura. Às vezes eu me enrolo, né? Diga daí também para você não esquecer. Estrutura da entrevista. Então, nós temos aqui um pouquinho da entrevista que nós vamos ler já já. E aí eu destaquei aqui para você essa estrutura da entrevista. Eu tenho... O que é isso aí? A manchete ou o título. A primeira estrutura que aparece na sua entrevista é manchete ou título. Norteará melhor o objetivo delimitando o tema proposto, bem como seduzir o leitor à sua leitura. Então, aqui nós temos: economia de água deve virar rotina, defende especialista. Olha só. Eu poderia dizer assim: o especialista defende que a economia de água deve virar rotina. Se eu coloco primeiro o especialista defende, aí eu vou destacar o especialista. Mas se eu digo economia de água deve virar rotina, eu vou destacar esse fato aí. Então, até quando você for criar o seu título, você tem que saber em qual posição colocar as palavras. E até a posição das palavras é chamada de efeito de sentido. Depende de onde você vai colocar, ela vai trazer um sentido para o seu texto. Ela vai trazer um chamamento de atenção, um atrativo. Depois do título da manchete, nós vamos ter o quê? Nome da entrevistadora, nesse caso é entrevistadora, tá? Porque é uma mulher. Marina Tocamia e a agência e data, que é repórter da Agência Brasil, Brasília, 22 de março de 2017. Então vem o quê? O título, a manchete. Depois vem o nome da entrevistadora ou do entrevistador, a agência que ele representa, a instituição e a data. Depois vem a apresentação. Apresente o assunto que será discutido, bem como o perfil do entrevistado e sua experiência profissional. Então, aqui nós temos, nesse primeiro parágrafozinho da entrevista, é uma apresentação, tá? Eu vou apresentar o tema abordado, o entrevistado e as qualificações profissionais dele. Vou repetir. Na apresentação da entrevista, você vai colocar o tema abordado. O tema, gente, não é o título, não. Pode ter uns pedacinhos dentro do título, mas não é o título ali na íntegra. Depois do tema, vem os dados do entrevistado, principalmente com suas qualificações profissionais. E por fim, mas digamos realmente iniciando a entrevista, nós temos perguntas e respostas, que é a parte da entrevista propriamente dita. Contém as perguntas feitas pelo entrevistador e as respostas feitas pelo entrevistado. Aí uma dica, ou uma dúvida, ou não sei o que para você que está aí nos assistindo.
O entrevistador, como nós acabamos de ver, ele tem que ser o quê? Objetivo. Ele tem que elaborar perguntas previamente. Tem que conhecer o tema antes de elaborar as perguntas. E também ele pode fazer perguntas espontâneas, mas dependendo do conhecimento dele sobre o tema. Ele também não pode fazer qualquer pergunta. E dentro dessa entrevista de pergunta e resposta, pode ter a marca de subjetividade. Por quê? Porque esse texto é informativo, ele informa, mas também é opinativo. O entrevistado traz uma opinião também, além de fatos, de dados, ele traz uma opinião sobre o tema retratado e principalmente ele traz marcas de oralidade. Aí quando você for transcrever aí para o seu papelzinho, para entregar para o teacher, para o professor, você pode ali entre parênteses colocar uma chavezinha e colocar a marca de oralidade ali. Se ele riu, falou alguma coisa, sorriu, aí ele riu. Aí a gente vai saber que foi o entrevistado. Mas só se a professora aí pedir, tá? Também não vai criar uma entrevista, fugir às regras da entrevista não, ok? Então, vimos aqui, título ou manchete, o nome da entrevistadora com a agência que ela representa e a data. Depois vimos o quê? A apresentação e depois vem as perguntas e as respostas. Então eu trouxe aqui para vocês, olha, eu ia esquecendo, como é que eu esqueço? Eu amo imagens e eu posso colocar também na minha entrevista uma imagem relativa ao tema, que pode ser o quê? Uma foto minha junto ali com o entrevistado, coisa chique, não é? Pode ser só uma foto do entrevistado ali no trabalho dele, fazendo a função dele ali profissional. Então é importante, a imagem também é um efeito de sentido, chama a atenção do leitor. Mas não é qualquer imagem, sexto ano, é uma imagem referente que seja associada ao tema trabalhado. Agora sim nós vamos para essa entrevista. E se eu não me engano, essa entrevista está lá no livro do sexto ano didático, livro didático do sexto ano, lá pelas páginas 172, por aí, bem por aí. Então procure, estude, leia novamente. Então vamos para a nossa entrevista. Economia de água deve virar rotina, defende especialista. Publicado em 22 de março de 2017, 7h48. Por Mariana Torcania, repórter da Agência Brasil, Brasília. Então aqui nós temos o que? Você lembra? O título, também chamado de manchete. Depois nós temos o que? Data da publicação e a jornalista ou repórter é a agência responsável pelas perguntas. Então, olha a estrutura aí da sua entrevista. Título ou manchete é a mesma coisa. Data da publicação, nome da jornalista ou do jornalista, ou melhor, do entrevistado ou entrevistadora e a agência que ele representa. Uma imagem associada ao tema e vamos lá. Apresentação. Sem perspectivas para o fim do racionamento, a população do Distrito Federal terá que se esforçar para reduzir o consumo. Situações de desperdício, como lavar calçadas com água tratada, são inaceitáveis para o coordenador do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Católica de Brasília e membro titular do Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal, Marcelo Rezende. Em entrevista à Agência Brasil, ele disse ainda que os hábitos adquiridos em tempos de rodízio, mesmo que a economia compulsória termine, devem virar rotina, afinal a água é um bem finito. Então, temos aqui a nossa apresentação, traz o que? O tema, que é o que? Racionamento de água, ou economia, o consumo de água, consumo consciente de água, e traz também o que? Na apresentação do entrevistado, dados do entrevistado. Dependendo da entrevista, pode ter a idade, se é casado, se tem filhos, onde mora. Aqui trouxe só a qualificação profissional dele. Depois da apresentação temos o que? Aquela conversa ali dialógica, pergunta-resposta, pergunta-resposta. Esses principais trechos da entrevista com Rezende, Agência Brasil.
Como o senhor vê esse cenário atual de crise no Distrito Federal? O que mudou de 2015 para cá? Marcelo Rezende. Parece até repetido, mas tivemos um fator agravante na virada de 2016 para 2017, que foram as questões meteorológicas e climáticas. Tivemos um ano com baixa precipitação. Como os outros 3 fatores não foram modificados nesses 2 anos, as coisas pioraram. Os outros fatores são a busca de novos mananciais, aumento da demanda e a baixa educação que temos sobre o uso dos recursos hídricos. As pessoas e as empresas continuam desperdiçando muita água, mesmo com o quadro negativo que a gente está tendo. Então começamos aí o quê? Aquela questão dialógica do diálogo. Perguntas e respostas. Agência Brasil. Em 2015, o senhor disse que mesmo que as condições meteorológicas se normalizassem, o sistema chegaria ao limite. Já estamos nesse limite de abastecimento? Marcelo Rezende. Está provado que não conseguimos sobreviver com esses sistemas mais importantes de manancial que temos, o Descoberto e Santa Maria. Bastou passar pelo que estamos passando em termos meteorológicos para estarmos vivendo a questão do racionamento. Precisamos sim de novos mananciais, de novas alternativas de busca de água. Mas eu vejo que ao mesmo tempo em que a gente tem que melhorar isso, temos que melhorar a educação. Temos o quê? Perguntas e respostas. Aí eu digo o quê? Ainda agorinha, quando eu falei ali das características da entrevista, falei que elas podem ser subjetivas, que elas podem ser opinativas. E aqui está um trechinho de opinião. Mas eu vejo que, ao mesmo tempo que a gente tem que melhorar isso, temos que melhorar a educação. Então, há um desperdício muito grande de água, há um consumo não consciente. E na opinião do Marcelo Rezende, tem que melhorar o quê? A educação das pessoas, que não são educados e conscientes para terem um uso consciente da água. Agência Brasil. Pelos dados da CAESB, a população do Distrito Federal está economizando mais. É suficiente? Dada essa nova situação, o que o senhor prevê para o Distrito Federal a curto, médio e longo prazo? Marcelo Rezende. Estamos melhorando, mas ainda precisamos melhorar mais. Precisamos ver no fim da estação chuvosa, que vai ser daqui a um mês mais ou menos. Se os nossos lagos chegarem até 60% ou mais, é bem possível que a gente vá ficar no racionamento da forma como está. Se não chegar, é bem possível que a gente parta para um racionamento mais ousado, com 2 dias de interrupção para as cidades. Então aqui, nesse trecho, gente, o entrevistador, ele fez o quê? Fez uma afirmação, a população está economizando mais água, fez uma pergunta, isso é suficiente? Fez outra pergunta. Então você, na sua entrevista, também pode fazer isso. Está ali o enunciado, é a sua vez de falar, de perguntar, você pode fazer mais de uma perguntinha. Mas, claro, não vai falar demais, não. E são perguntas que estejam associadas ali, como se fosse uma irmã gêmea da outra, uma relacionada à outra. Novamente, nós temos o quê? Pergunta e resposta. Agência Brasil. Essas medidas serão suficientes a longo prazo? Marcelo Rezende. Estou dizendo até a próxima estação chuvosa. Se a gente tiver mais uma estação chuvosa ruim, em 2017, em 2018, a gente vai precisar de novo recorrer a outras alternativas, como Corumbá e uma retirada mais contínua do Lago Paranoá do que a gente está prevista hoje. Novamente temos o quê? Pergunta, resposta. Agência Brasil. O que a população pode fazer? Marcelo Rezende. Eu acho que nós somos um dos principais fatores do processo.
Se a gente ajudar, eu acho que a gente vai passar com mais tranquilidade esse ano. Agora já estamos economizando, mas acho que precisa ser algo mais difundido. As pessoas precisam colaborar mais ainda. Eu sou favorável à aplicação de multa para pessoas que estejam usando água tratada para lavar calçada, lavar carro, porque isso não deveria ser feito nem em um momento em que não houvesse crise. Eu acho que o cidadão tem que participar mais ativamente e a ação de fiscalização é fundamental nesse processo. Nessa resposta, Marcelo Rezende trouxe muita opinião dele. Então, novamente, além da entrevista ser informativa, ela também é opinativa, porque traz opinião. Ele traz dados, mas traz a opinião. Acho que as pessoas deveriam ser multadas porque eles desperdiçam água. As pessoas deveriam ser mais conscientes. As pessoas deveriam ser mais educadas. Então, tudo isso é opinião dele. E, novamente, pergunta e resposta. Agência Brasil. Esse racionamento deveria ter começado antes? Marcelo Rezende. Deveria, mas era uma questão muito mais política. Eu imagino que em setembro do ano passado já deveria ter começado. Agência Brasil. Uma vez que o volume de água aumenta nos reservatórios atuais, ou mesmo que se acrescentem novas fontes, os moradores do Distrito Federal poderão voltar ao consumo normal? Marcelo Rezende. A economia deve continuar, pois a água é um bem finito e deve ser preservado. Muitas famílias consomem muito acima do que deveriam e desperdiçam muita água tratada com ações que poderiam ser feitas com a água de reuso. Temos pergunta, resposta, Então, só para refrisar aqui, será que você está em casa? Estou aqui pensando. Será que você lembra gênero entrevista? Gênero entrevista é um gênero textual que traz o quê? Uma conversação ali dialógica. É um diálogo entre o entrevistador e o entrevistado. O entrevistador deve elaborar, pensar no tema previamente, muito antes. A partir daí, ele vai o quê? Vai ler, vai pesquisar, vai interagir com esse conteúdo, conhecer esse conteúdo que ele vai abordar. Depois de ler esse conteúdo, ele vai elaborar perguntas. E ele pode fazer isso até em conjunto com quem? Pode ver quem vai ser o entrevistado. Vou falar de meio ambiente, o secretário do meio ambiente. Falar sobre educação, pode ser secretária de educação. Vou falar sobre as diferenças religiosas, né? Eu chamo um padre, chamo um pastor, chamo outro líder espiritual. Não, eu vou falar sobre a questão da violência, então eu posso ver uma delegacia, entrevistar um policial, um delegado. Então, para poder fazer a sua entrevista em prática, entrevistar o entrevistado, elabore as perguntas, conheça o conteúdo. Lembre que a entrevista é um diálogo entre você, entrevistador, e o entrevistado. Você pode fazer perguntas espontâneas? Pode, mas elas não podem fugir do tema. Você tem que deixar o entrevistado à vontade para ele responder espontaneamente. Você pode escrever as respostas quando ele estiver dizendo, mas isso é meio complicado, então você pode gravar com o celular, gravar com a câmera, com um gravador de voz e depois transcrever. Vai lembrar que você vai usar a linguagem formal para isso. Pode ter linguagem informal? Pode, mas a mais pedida, a mais utilizada é a linguagem formal, a norma padrão. E o que mais? Ela é opinativa, mas também é, sobretudo, informativa. E a entrevista vai relatar tanto fatos, o que aconteceu, quanto a opinião, o que eu penso sobre esse fato que aconteceu. E agora só falta você fazer uma coisa, entrevistar alguém. E que tal se você me entrevistasse lá no YouTube? Deixa a entrevista lá para mim. Entrevista sua professora. Professora, como está sendo trabalhar nesse sistema híbrido? Como está sendo trabalhar na forma online? Professora, o que você acha da volta das aulas? Professora, o que nós podemos fazer para melhorar a nossa metodologia escolar, a nossa forma de aprender? Diretor, o que nós podemos fazer para melhorar a escola? Entreviste alguém da sua comunidade. Entreviste seus pais, entreviste seus irmãos, mas entreviste alguém.
certo? Então, o que nós vimos hoje, galerinha, gênero textual em entrevista. E o que acontece? De novo, a entrevista tem uma função social muito importante. Ela difunde conhecimento, te faz ter um posicionamento crítico e traz tudo sobre o mundo, sobre o que está acontecendo. Então, leia entrevistas. Leia entrevistas, não só aquelas que é do seu gosto, mas abra o seu leque de conhecimento para outras vertentes, para uma variedade de coisas, de assuntos, ok? Então, eu agradeço pela aula, deixo o meu abraço e desejo para vocês bons estudos sempre, 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 sempre. Tchau, tchau, até a próxima aula.